Olá, caros alunos! Na aula de hoje eu venho falar de eletromagnetismo. Tanto a eletricidade como o magnetismo são fenômenos conhecidos desde a antiguidade, mas eram vistos de maneira isolada, não se conheciam qualquer relação entre eles. O filósofo grego Tales de Mileto, nascido no século VI a.C., descreveu que, se atritasse um pedaço de âmbar numa lã, era possível com esse âmbar atrair pequenos pedaços de palha. Esse efeito é conhecido hoje como eletrização e tem uma característica de origem elétrica. Cabe lembrar que a palavra grega utilizada para âmbar é electron, daí o nome elétron, eletricidade. Já o magnetismo possui duas vertentes de pensamento. Uma delas, reza a lenda, é que existia um pastor de nome Magnes, e ele tinha um cajado com a ponta de ferro, e no qual atraía pequenos pedaços de minério. Uma outra vertente, uma outra linha de pensamento, na qual eu sou adepto, é que em uma região da Grécia, denominada Magnésia, e Magnésia quer dizer lugar das pedras mágicas, existe lá um minério de ferro, que hoje nós conhecemos como magnetita. E esse minério ele é capaz de atrair outros pedaços desse minério de magnetita. Ou seja, a magnetita, esse minério de ferro, é um ímã natural. Mas foi somente em 1864 que o físico inglês James Clerk Maxwell unificou no conjunto de 4 equações a eletricidade com o magnetismo. Assim como Newton está para a mecânica, Maxwell está para o eletromagnetismo, dado a importância de seu trabalho. No nosso curso de eletromagnetismo, trataremos primeiramente da parte de eletricidade e depois da parte de magnetismo. A parte de eletricidade será dividida em 2 tópicos. Primeiramente, a eletrostática, onde trabalharemos com os efeitos das cargas elétricas estáticas. Na sequência, a eletrodinâmica, onde estudaremos os efeitos das cargas elétricas em movimento. Mas o que são cargas elétricas paradas, cargas elétricas em movimento? Como podemos entender isso? Para ficar um pouco mais claro, vamos falar a respeito de átomos. Toda a matéria é constituída por átomos. Esses átomos são partículas que possuem uma estrutura, ou seja, são formadas por outras partículas. A estrutura atômica ela possui um núcleo, os átomos possuem um núcleo, e nesse núcleo possui um tipo de partícula denominada próton. Não é a única partícula que tem no núcleo, também tem uma partícula denominada nêutron. O único átomo que não tem nêutron é o átomo de hidrogênio. Os prótons são partículas que têm carga positiva. Os nêutrons têm uma carga neutra. Depois, existe uma região do átomo chamada eletrosfera, que fica afastada do núcleo, onde estão os elétrons, que são partículas que possuem cargas negativas. Então, tanto os prótons como os elétrons não são cargas elétricas. Os prótons e os elétrons possuem cargas elétricas. Convencionou-se que na natureza existem se conhece dois tipos de cargas elétricas. E convencionou-se dar o nome de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. O elétron, o valor da carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, aproximadamente. Coulomb é a unidade para carga elétrica. Por sua vez, os prótons possuem cargas elétricas que são positivas e também têm o valor de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, aproximadamente. Tem uns dígitos a mais. Em seu estado natural, o átomo é eletricamente neutro, ou seja, o número de cargas positivas e o número de cargas negativas são iguais, somando-se isso dá zero. Então a carga elétrica, o elétron, ele possui uma carga elétrica. Então a carga elétrica é uma característica existente
na matéria. Então, o que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade que existe na matéria. Assim como massa. Tem partículas que têm massa, tem partículas que não têm massa. Por exemplo, os fótons. Né? Há uma teoria que diz que os fótons têm massa, mas isso não vai ser para hoje. Mas, a priori, muita gente considera que o fóton não tem massa. Assim como carga elétrica. Um fóton, partícula da luz, não tem carga elétrica. Outra característica é o spin, que nós veremos mais à frente no curso de física atômica. Então, tem tipos de spin inteiro, fracionado, que é uma característica que existe em algumas das partículas, em algumas partículas. E a eletrização? Como acontece? Bom, a eletrização nada mais é do que nós colocarmos ou retirarmos cargas elétricas do material. Em suma, é mais fácil nós fazermos isso utilizando elétrons, pois os elétrons estão nas camadas mais superficiais dos átomos, então é mais fácil a gente trabalhar com eles. Há alguns tipos de eletrização: eletrização por contato, eletrização por atrito, eletrização por indução. Na apostila, inclusive, eu coloquei eletrização por condução. Não, está errado, não é condução. Até fiz um vídeo e falei também condução. Não, eletrização por indução. Condução é o táxi, é o carro, é o ônibus, é o meio de transporte que a gente pega, tá? É eletrização por indução. Então vamos falar, assim, basicamente da eletrização por atrito. Quando nós atritamos dois objetos, por exemplo, vou pegar um canudinho de refrigerante e um papel. Se eu pegar um papel, um guardanapo e atritar um canudinho de refrigerante, os dois vão ficar eletrizados. Os dois materiais ficam eletrizados. Eu arranco os elétrons de um corpo e passo para o outro. Por exemplo, eu não lembro qual é qual, tá? Existe inclusive uma tabela denominada tabela triboelétrica, na qual descreve quando nós utilizamos os materiais. Então ele diz, olha, quando eu atrito lã e vidro, o lã fica com tal carga elétrica e o vidro fica com tal carga elétrica, a borracha e outro material, e assim por diante. Então vamos supor que eu atritei o papel, o canudinho no papel, raspei lá, peguei um papel e raspei um canudinho de refrigerante, o canudinho ficou positivo. Consequentemente, o outro material vai ficar negativo. Por quê? Porque quando nós eletrizamos, nós arrancamos ou colocamos elétrons de um material no outro. Por exemplo, eu atritei lá o papel, então eu arranquei, no caso, por exemplo, elétrons do canudinho e esses elétrons foram transferidos para o papel. Se eu arranquei elétrons de um objeto, eletricamente agora ele fica positivo, porque os elétrons são portadores de cargas negativas. Então eu tirei cargas negativas, então o canudinho ficou com um saldo maior de cargas positivas, pois existem cargas positivas também, né, nos átomos. Então eu arranquei os elétrons. Consequentemente, esses elétrons foram transferidos para o papel. Então o papel ficou com um saldo maior de elétrons, ou seja, maior de cargas negativas. Então, as cargas globalmente se conservam. Isso é um princípio do eletromagnetismo. Então, quando eu atrito, quando eu arranco elétrons, o corpo fica positivamente carregado. Quando eu coloco elétrons, o corpo ficou eletricamente com cargas negativas. E a partir disso, é possível fazer alguns experimentos. Se o corpo estiver eletricamente carregado, você pega um canudinho de refrigerante, se atrita, você pode inclusive colocar ele numa porta de vidro ou num outro lugar de vidro e ele fica grudado lá. Por quê? Porque o canudinho agora que ele possui cargas elétricas, ele está carregado eletricamente, ele vai atrair as cargas, no caso, se o canudinho ficou eletricamente positivo, ele vai atrair os elétrons do vidro. Não que vai transferir, mas ele começa a atrair os elétrons do vidro. Então existe ali uma força elétrica. E é isso que eu vou falar na sequência para vocês, que foi o tópico da apostila, força elétrica. Então, Coulomb estudou essa relação de forças elétricas. As cargas elétricas, quando próximas, quando aproximadas, elas sentem uma interação, sentem forças de origem elétrica. E já foi conhecido desde 1600 e bolinha que
essas dois tipos de cargas elétricas, se elas forem positivas ou as duas cargas elétricas forem negativas, ou seja, tiverem o mesmo sinal, se nós aproximarmos elas se repelem. Cargas de mesmo sinal se repelem. E se nós aproximarmos cargas de sinais opostos, elas tendem a se atrair. Então essas forças, denominadas forças coulombianas, estudadas por Coulomb, faz parte do nosso estudo. Cabe lembrar também que a força elétrica ela é muito maior do que a força gravitacional. A força gravitacional é uma força pequena. Apesar da massa do elétron e a massa a carga do elétron e a carga do próton serem cargas pequenas, né? Então a carga do elétron, por exemplo, ela tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando a gente fala um coulomb, por exemplo, para a gente ter um coulomb, a gente precisa de aproximadamente de 10 elevado a 18 elétrons. 10 elevado a 18 elétrons dá um coulomb. É muito elétron. Nós não trabalhamos com isso, vamos trabalhar com poucos elétrons. Então é conveniente nas nossas unidades nós utilizarmos microcoulombs, que equivale a 10 a menos 6 coulombs, até nanocoulombs, por exemplo, que é 10 a menos 9 coulombs, quando nós trabalhamos com cargas elétricas desse tipo. Essa aqui é minha cachorra latindo, tá? E não vou editar o vídeo não. Mas a massa do elétron é muito menor, a massa do próton é muito menor. Olha, eu vou aqui colocar a massa do próton e a massa do nêutron são muito próximas, é da ordem de... é próximo de 10, da ordem de 10 a menos 27 kg. 10 a menos 27, é 0,0000, dá uns 27 zeros aí, dá uns 27 zeros aí depois da vírgula, quilogramas. E a massa do nêutron é da ordem também de 10 a menos 27 kg. Já a massa do elétron é muito menor, é da ordem de 10 a menos 31 kg. Praticamente 99,9% da massa de um átomo se concentra no núcleo. O elétron tem uma massa muito pequena. E se a gente fizer uma comparação entre as forças gravitacional, as forças de interação gravitacional de um elétron e um próton e a força elétrica, o que acontece? Olha, a força elétrica, que fiz uma conta, a força elétrica entre um próton e um elétron é em torno de 2,3 vezes 10 elevado a 39 vezes maior do que a força de interação gravitacional entre essas duas partículas. Ou seja, a força elétrica é da ordem de 10 elevado a 39 vezes maior que a força gravitacional. A força gravitacional é muito pequena. É muito pequena. É claro que quando nós estamos em corpos extensos aqui na Terra, a gente sente ela de uma maneira maior. Nós sentimos ela de uma maneira maior porque é uma sensação física do dia a dia, força gravitacional. Mas em termos de cargas elétricas, se nós tivermos uma equivalência em cargas elétricas, né, se a Terra não fosse neutra, só fossem cargas positivas, toda essa constituição, a força elétrica seria muito maior, quando estivesse aproximando cargas elétricas dessa dimensão. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar numa descrição também uma coisa muito interessante. Vou deixar 3 links de um vídeo, que na verdade é o capítulo 1, 2 e 3, que é a história do eletromagnetismo, produzido pela BBC de Londres. Vale a pena assistir esse documentário. Agora que não tem mais Faustão no domingo, cada episódio tem 1 hora, ele está dublado aqui, tem também o legendado, só que o link que eu encontrei foi o dublado. E vale a pena. A pessoa explica muito bem a origem, a história do eletromagnetismo. Então, bom estudo a todos. Em breve a gente se fala. Estarei aqui para qualquer dúvida, para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Até lá e um abraço.